Bem, meus caros alunos, é novamente um prazer, né, em eu estar com vocês virtualmente, né, de formas que nós hoje continuaremos aqui trabalhando, né, aquilo que já estávamos falando em sala esses dias aqui, né, que foi a respeito aqui da inovação. E aí, desta maneira, inovação, nós paramos aqui na página 263, né? A página 2, aliás, desculpe, a página 323, repito, 323, né? Paramos lá em conceito, vamos trabalhar então o conceito, né? Mas a gente sempre costuma recordar alguma coisa, né? E falamos aqui, portanto, na aula passada, a respeito de inovação e trabalhamos as chamadas notícias históricas, né? Ou considerações históricas, que vem do direito romano, né? E aí tecemos considerações e depois falamos do caráter da inovação no direito moderno. E depois chegamos agora com o conceito. Então nós vamos trabalhar hoje devagar o conceito. Hoje nossa penúltima aula, né? Teremos mais uma aula. E depois será a prova será de 1 a 7, né? Depois, a partir do dia 9, haverá o exame, né? Deixando claro para vocês que haverá essas situações deverão ocorrer e é interessante notá-las, né? Quanto ao seu momento de acontecimento, né? Então eu começo aqui falando do conceito, portanto, e a leitura está na página 323 do nosso livro, para vocês poderem acompanhar, né? Então, vamos lá. O conceito. Como pudemos verificar, diz a professora Maria Helena, né? Por essas notícias históricas, ocorre inovação quando as partes interessadas criam uma nova obrigação com escopo quer dizer objetivo, né? De extinguir uma antiga. Assim, torna-se fácil denotar que se trata de um especial meio extintivo das obrigações. Sabemos que obrigações elas têm duas partes, né, o credor e o devedor, e num dado momento o que ocorre é que se extingue aquela obrigação antiga e, combinado, convencionado entre eles, ocorre uma nova negociação, que aqui é chamada de novação. Então, continuamos, né? A novação vem a ser o ato que cria uma nova obrigação destinada a extinguir a precedente. Quer dizer, havia uma relação obrigacional e essa relação obrigacional foi extinta, né? E ela extingue, portanto, a precedente e haverá uma nova, né? Substituindo-a. Então, aquela precedente, ou seja, anterior, é substituída por esta nova, que é chamada novação, né? Nesse sentido, vai a conceituação de Clovis Bevilacqua, né? Que diz o seguinte: a novação é a conversão de uma dívida por outra para extinguir a primeira. Então, por outra para extinguir a primeira que existia, né? Continuamos, portanto, não há assim dificuldades aqui, né? Infere-se daí, quer dizer, conclui-se daí, né, que a novação
ela não extingue uma obrigação pré-existente para criar uma nova, mas cria apenas uma nova relação obrigacional para extinguir a anterior. Ponto. Sua intenção, o seu objetivo, é criar para extinguir, né? Então, ela cria a nova e extingue a anterior. Constitui um novo vínculo obrigacional para extinguir o precedente, quer dizer, o vínculo precedente, anterior, mas extinguir substituindo, quer dizer, extinguiu, mas substituindo-o, de modo que não há uma imediata satisfação do crédito. Quer dizer, haverá uma nova relação obrigacional, mas o crédito não foi pago, né? O crédito não foi pago, né? Então não há imediata satisfação do crédito, visto que o credor não recebe a prestação devida, mas simplesmente adquire outro direito de crédito. Então, outro direito, ou passa a exercer esse direito contra outra pessoa, né? Pode ser uma outra pessoa aqui. E aí continua. A novação é modo extintivo da obrigação, mas seu mecanismo é diverso do pagamento, né? Estudamos formas de pagamento. Pagamento pode ser direto, indireto, vocês se lembram, não? Então, ele está fazendo aqui uma comparação, né? O pagamento, ele continua, é cumprimento exato da prestação convencionada. Então, o cidadão vai pagar o seu aluguel, né? Ele deve, tem uma prestação, ele pagou aquele mês, está devidamente pago, né? Que satisfaz o credor inteiramente. Então, o credor, sendo pago, ele está satisfeito. Aqui não houve o pagamento. Já a novação, ela faz desaparecer o vínculo anterior, sem que se efetue a prestação a que o devedor se obrigara, né? Se obrigar. Então, ele tem uma dívida, ele substitui por uma outra, né? Porém não pagou aquela dívida, né? Não pagou aquela dívida. É isso aí que está escrito, não? É isso aí. Sem que se efetue a prestação a que o devedor se obrigara, quer dizer, ele tinha se obrigado anteriormente, né? Pois surge outro liame. Liame quer dizer outra ligação, outra relação obrigacional em substituição ao pré-existente, ou seja, aquela que já existia anteriormente, né? E agora a nossa autora, ela é maravilhosa, ela faz aqui, começa a citar alguns autores, né? E a gente vai trabalhar em cima do que eles pensam, né? Muito bem. Porque ela também vai encampar esses entendimentos, e vamos ver qual, né? Os irmãos Mazor, nela, vislumbram um processo de simplificação, uma vez que não há necessidade de se recorrer a duas operações distintas, 2 pontos: criação de nova obrigação e a extinção do vínculo obrigacional precedente. Continua. Esse resultado é obtido com um ato só, não são 2 atos, né? A novação é oriunda, quer dizer, ela advém, ela vem da onde? De um ato único, ponto e vírgula. Não se trata de extinção com contemporânea constituição, né? De uma nova constituição, nem da extinção em virtude dessa constituição, que é a constituição de uma nova dívida, né?
mas da extinção mediante a constituição, ponto e vírgula. Extinção e constituição não representam dois momentos jurídicos distintos, mas um único. Quer dizer, há extinção e constituição, um ato único, né? E parágrafo. A novação é simultaneamente quer dizer, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, causa extintiva e geradora de obrigações. Ela, ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, ela extingue, mas gera uma outra fonte de obrigações, né? Ponto final. Duplo é realmente o conteúdo essencial deste instituto, que é a novação, né? Um é extintivo, atinente à antiga obrigação. Então, o ato extintivo, né, ele extingue, termina a relação anterior. E, ao mesmo tempo, constitui uma nova. É isso aí que ele quer dizer. E outro gerador. Gerador, quer dizer, dá origem, né? Gera, cria, concernente à nova. Ponto. Não mais ocorre aquela transformação, mas apenas uma substituição. Então há uma substituição, né? Pois a nova obrigação substitui a obrigação anterior. Então há uma nova obrigação que substitui a anterior aqui, né? Agora vamos para a página 325, onde nós temos ali os chamados requisitos essenciais. Quer dizer, quais são as características essenciais da novação, não é? E partimos então para explicá-las, né? Que não é fácil esse assunto, não é difícil. Os civilistas, quem são eles? São aqueles que escrevem sobre a doutrina do direito civil, né? Ao examinarem o Instituto da Novação, apresentam uma série de condições essenciais, quer dizer, várias, né? Que o compõem. Uns civilistas referem o maior número deles, ou outros o menor número dessas condições, pressupostos, né, que o caracterizam. Aí a autora diz assim: ater-nos-emos, quer dizer, vamos nos ater, né? Vamos ficar somente com 5 requisitos. Ela, evidentemente, para não discorrer sobre todos eles, ela aqui trabalha apenas 5 deles, que nós vamos navegar um pouquinho sobre eles, né? Então, o primeiro requisito é chamado de existência de uma obrigação anterior que se extingue com a constituição de uma nova, que a substitui, é a obrigatio novanda, né? Isso já falamos há momentos atrás, né? E agora ela passa a explicar isso aí, porque haverá consequências quando ela pode ser nula, quando ela pode ser anulável, e nós vamos ver daqui a pouco o problema da nulidade e de ser anulável. Anulável porque ela pode subsistir até que venha perder a sua eficácia, né? Nós veremos já na página posterior, né? Então, vamos então à explicação. Se a novação tem por escopo extinguir uma relação obrigacional pré-existente, a precedente, né? Mesma coisa, será imprescindível, olhem bem, imprescindível que esta exista, ou seja, só há novação desde que haja uma relação anterior, né, obrigacional, sob pena da novação perder sua finalidade, claro, porque a novação, nós acabamos de falar, ela substitui, né,
Se não há anterior, então não tem o que substituir, né? Assim sendo, impõe-se a existência de um débito anterior que será substituído por um novo. Então, a novação é porque, nós já falamos, se trata de uma dívida entre credor e devedor, né? E que se extingue, né? Através de um novo acordo, chamado novação, há uma substituição. Mas o valor continua. Eu falei agora há pouco que o débito continua, né? Muito bem. É óbvio que não poderão ser objeto de novação as obrigações nulas. Olha, acabei de falar alguns instantes atrás. Então, quando uma obrigação é nula, né? Então, ela não pode ser substituída por outra. Porque da nulidade não ocorre mais nada, não há decorrência nenhuma, né? Extintas ou inexistentes, quer dizer, obrigações nulas, ou que já foram extintas, ou que nunca existiram, conforme dispõe o artigo 367 do Código de Pátrio. Diz assim: não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas, né? Tal ocorre porque vínculos obrigacionais nulos não geram quaisquer consequências jurídicas, né? E, além disso, são insuscetíveis de confirmação, né? Então, não pode existir, porque é alguma coisa nula. Ponto e vírgula. E aquelas que foram extintas, ou seja, as extintas, por sua vez, tornam supérflua a novação, já que não há nenhuma obrigação para se extinguir. Porque se ela também já foi extinta, não há mais o que se extinguir, né? Bom, não se pode inovar, olhe bem o verbo aqui, não se pode inovar o que inexiste. Se não existe, não tem como inovar, né? Bom, todavia, as obrigações simplesmente anuláveis, que eu falei agora há pouco, anuláveis, poderão ser confirmadas pela novação. E está no artigo 367, primeira parte, que diz assim: a obrigação anulável permanecerá válida enquanto, olhe bem aí, enquanto não for anulada por sentença. Então, quando ela é anulável, nós vamos ver já, ela é anulável por quê? Porque ela tem um vício de erro, de fraude contra o credor, de dolo, né? De consentimento, né? Sabemos isso, já estudamos, né? Então, houve uma sentença, aí sim. Bom, o vício que torna anulável a obrigação não afeta a ordem pública. E a disposição legal quer dizer, o artigo, a lei, né, que prescreve seu desfazimento, que determina que pode ocorrer anulável, quer dizer, pode ocorrer anulação, seu desfazimento, visa tão somente a proteção do relativamente incapaz. Quem é o relativamente incapaz? Na introdução ao direito nós estudamos, e também no primeiro volume da professora Maria Helena, estudamos muito sobre a capacidade, a maioridade, né? Antigamente era 21 anos, depois passamos agora para 18 anos. Então, o relativamente incapaz é aquele que está entre 16 e 18 anos, né? Ou do que foi vítima de um vício resultante de erro, de dolo, de coação, de estado de perigo, lesão ou fraude. Está lá no nosso Código 171, matéria que também já estudamos com os senhores, né? Dolo, fraude, aquela coisa toda, né? Então, 171. Ponto e vírgula. Por isso, é permitida, né, a confirmação do ato jurídico defeituoso, né? Explica-nos Silvio Rodrigues, outro civilista,
com muita propriedade que a novação derivada da vontade consciente, preste atenção agora, uma vontade consciente, né, de que ali há dolo, que há fraude, um vício, portanto, do prejudicado reflete seu desejo de ver prevalecer os efeitos do negócio. Por quê? Pois se concorda com a extinção da obrigação primitiva, porventura suscetível de anulação, ele se resigna, ele se conforma, né, a se submeter às consequências do vínculo novado. Quer dizer, ele sabia que a primitiva já tinha vício. E ele então vai para a novação, sabendo, tendo consciência. E se resigna, porque a nova poderá ser, evidentemente, anulável, né? E ele tem consciência disso aí, né? É uma coisa interessante. Viramos a nossa página agora na continuidade. O pondera o Celso Lopes, quer dizer, ele faz considerações, né? Que a novação de um débito anulável, agora não é nulo, nós estamos falando só do anulável. Anulável quer dizer, ele pode ser anulado. Poderá, como não poderá. Isso dependerá se a pessoa prejudicada levantar a lebre, vamos dizer assim, né? Entrar na justiça, né? Então, repito, Serpa Lopes diz que a novação de um débito anulável permanece em suspenso. Suspenso porque enquanto não se toma providência, né? Quanto à sua eficácia. Né? O que é eficácia? Nós já estudamos. Eficácia quer dizer a efetividade dela, né? Enquanto não se suscitar, olha, suscitar quer dizer levantar aí a lebre, né? A questão da anulabilidade da anterior, o mesmo ocorrendo com a novação de uma obrigação eivada quer dizer cheia, né? De dolo antes da descoberta do vício da vontade. Antes da descoberta do vício da vontade, né? A anulação dessa relação obrigacional precedente por qualquer dos vícios de consentimento acarretará, quer dizer, terá como consequência a anulabilidade da nova obrigação, né? Desde que seja levantada. Bom, se o devedor promover a novação, estará renunciando ao seu direito de arguir o vício, concordando em manter a validade da obrigação, confirmando-a mediante a novação. Quer dizer, se ele já sabia da anterior e substitui a anterior por uma nova, né? Ele não arguiu, quer dizer que ele está renunciando, né? Ele ficou quieto. Logo, para que a novação revista, quer dizer, tenha sobre ela, né, a obrigação simplesmente anulável, de novo vigor e de eficácia, é necessário que no momento de novar, que é na hora que está se fazendo a novação, o motivo dessa anulabilidade seja conhecido, de modo que a novação passe a atuar com os efeitos de uma confirmação, dando lugar a uma nova obrigação que gerará todas as consequências jurídicas dela esperadas, visto que é válida e eficaz, né? Agora, continuando aqui, no meio da nossa página, vamos em frente, né? Bastante controvertido, quer dizer, agora há opiniões a favor e há opiniões contrárias, né? Posições diferentes. Bastante controvertido é o problema de se saber se a obrigação natural é suscetível de inovação. Bom,
Agora eu dou uma parada aqui, né? Porque nós já estudamos o que é uma obrigação natural. Vocês se lembram? E no nosso volume aqui, né? Neste volume eu vou recordar com os senhores, como de hábito, né? O que é tudo isso aí, porque na frente temos uma continuidade do nosso assunto de maneira que possamos entender. E foi lá exatamente no primeiro capítulo, né, de obrigações, o item 1, né, na página, esse nosso livro, na página 69, chamadas obrigações consideradas em si mesmo, né? E eu vou agora recordar isso, e parei aí, então vou lá para a página 69 do nosso livro, cujo título é Obrigações Consideradas em Si Mesmo, né? Então, diz assim, em páginas, as noções gerais, né? Eu tenho que recordar, porque já faz tempo que vocês estudaram isso. Em páginas anteriores, ao analisarmos os elementos constitutivos das obrigações, podemos apontar que normalmente são 3. O sujeito e o devedor e o objeto, né? O objeto e o vínculo jurídico. Estão presentes, portanto, na relação, no caso em que se tem a chamada obrigação civil, fundada no vínculo juris, decorrente da lei, que é a fonte imediata. Então, toda obrigação tem credor e devedor, e eles têm um vínculo jurídico, né? E esse vínculo é que garante a sua eficácia. É isso que a gente vai falar aqui. E decorre da onde? Da lei. A lei é fonte imediata. Do ato jurídico stricto sensu. Os negócios jurídicos bilaterais ou unilaterais e de atos ilícitos, fontes imediatas. Tendo-se, portanto, o débito e obrigação, quer dizer, o débito, a dívida e a obrigação. Entretanto, há hipóteses em que se tem obrigações fundadas num vínculo sólidos equuates, isto é, sem obrigação. Eu vou até antecipar o que eu vou ler, só para vocês já começarem a recordar. É aquela história da obrigação moral e da obrigação natural. Natural quando o sujeito paga uma dívida e ele não sabe que nem uma dívida de jogo, que não precisava pagar. Mas se ele paga, o cara que recebeu o acreedor dele não tem obrigação de devolver, né? E agora o contrário. Se ele, o credor, por exemplo, não é pago, o credor não tem uma ação contra isso, porque o direito não dá, ele pode ter o seu direito, mas não, o direito, digamos assim, o direito fundado nas obrigações, todo ele tem uma ação que o protege. Nesse caso, ele não tem ação para protegê-lo, né? É isso que nós vamos falar, recordar com vocês, né? Então diz aqui, entretanto, há hipóteses em que se tem obrigações fundadas num vínculo, isto é, sem obrigação. É obrigação moral, obrigação de julgo, né? Logo, apesar de se ter o sujeito ativo e passivo e o objeto, falta a responsabilidade do devedor, né? De modo que não há o direito de ação para exigir o seu cumprimento. Caso de jogo, o credor não pode obrigar o devedor, né? Porque ele não tem base jurídica. E essa base é que poderia levá-lo a cobrar do outro, né? E na justiça, né? Então vejamos aqui. Trata-se das obrigações moral e natural, as quais a lei empresta um dos defeitos de uma obrigação civil, a solutio retentio, como examinaremos. A solutio retentio tem um significado em latim, né? É o direito de reter. Eu vou ler rapidamente para explicar coisas que nós já vimos, né?
Então, obrigação civil e empresarial. Na obrigação civil, há um vínculo jurídico, né? Em que sujeita o devedor à realização de uma prestação positiva ou negativa. Quer dizer, ele tem a responsabilidade de pagar, o devedor, né? E o credor tem a possibilidade de entrar em juízo, né? Então, aqui dá o exemplo rápido aqui. Se o devedor ou alguém por ele cumprir voluntariamente a obrigação, o credor terá o direito de recebê-la a título de pagamento, por gozar da solúcio retentio. Porém, se o devedor for inadimplente, o credor está autorizado a exigir judicialmente o seu cumprimento e a executar o patrimônio do devedor se este insistir em não cumpri-la, né? Então, é possível. Por quê? Porque existe amparo legal. Nós recordamos, a todo direito existe uma ação para protegê-lo. Se você é credor de B, né, e ele não paga, você vai à justiça, porque o seu direito tem amparo na lei. E de que maneira? Porque você pode mover uma ação para proteger o seu direito. É isso aí, né? Agora sim, vamos para a obrigação moral. Para recordar, porque daqui a pouco, lá na frente, vou voltar, ele vai falar da obrigação natural, da obrigação moral. Então, recordamos. A obrigação moral. A obrigação moral constitui mero dever de consciência, né? Cumprido apenas por questão de princípios. Logo, a sua execução é sob o prisma jurídico uma mera liberalidade. Quer dizer, você cumpre se você realmente achar que você deve cumprir, de acordo com seus princípios morais, né? Então, veja bem, é um caso, por exemplo, né, de cumprir determinação de última vontade que não tenha sido expressa em testamento. Então, o cidadão estava ali, foi nomeado, né, foi colocado isso em testamento, mas ele não cumpre, né? Então, veja bem, que não tenha sido, aliás, repito aqui, a obrigação de cumprir determinação de última vontade, e essa última vontade que não tenha sido expressa em testamento, bem como a de obrigação de socorrer pessoas necessitadas. Se houver inadimplemento de dever moral, será impossível constranger o devedor a cumpri-lo, visto que o credor carece do direito de ação. É isso que eu estou falando. Então, não foi expresso, mas a pessoa que deveria cumprir, ela não cumpriu, né? Depende da consciência dela, é isso aí. E aí, não tem como, no caso assim, um credor, né, dessa pessoa acioná-la, porque não há uma ação para garantir o direito desse credor, né? Muito bem, o dever moral, embora não constitua um vínculo jurídico, né, não deve permanecer totalmente alheio ao direito no momento do seu espontâneo cumprimento. Para a ordem jurídica, né, pois a ordem jurídica, quer dizer, o ordenamento jurídico, né, tornará irrevogável conferindo a solúcio retentio ao que recebeu prestação a título de liberalidade, de modo que quem a cumpriu não terá direito de reclamar a restituição, alegando que não estava obrigado ao seu inadimplemento. É o que diz a velha parêmia, em latim, né? Que a autora traduziu. A prestação consciente ou intencional de um indivíduo indevido absoluto não pode ser repetida, constituindo uma mera liberalidade. Então, se a pessoa não cumpriu, não há como entrar com uma ação contra ela, né?
Aí o autor fala aqui na página 71, né, do nosso livro, o problema da obrigação natural. Só vou ler um pedaço, que é o caso da dívida de jogo, né, e tem alguns termos em latim, a gente vai recordando aqui. Então, assim, obrigação natural. No exame das obrigações naturais, é preciso apreciar o vínculo, isto é, assim, porque a obrigação civil, aquela primeira que nós falamos, né? O vínculo, porque na obrigação civil, né, o vínculo jurídico está provido de ação, quer dizer, na obrigação civil é aquela que está amparada no ordenamento legal, né? Então, quando o credor, ele tem uma ligação de obrigações com o devedor. Se o devedor não paga, ele tem o direito, de acordo com a lei, porque essa relação está amparada na lei. Ora, se há lei, o seu direito deve ser respeitado. Se não for respeitado, ele entra com uma ação. Repito, porque a ação é a defesa do direito. E ele faz isso porque existe lei para tanto. É o caso, por exemplo, do inquilino que não paga aluguel, há um contrato, né? E esse contrato entre os dois, é claro, foi assinado, etc. Então ele entra na justiça. E o juiz, que é a pessoa que interpreta, né, dá condução ao processo, ele fará com que, de acordo com o que está na lei, a outra pessoa seja obrigada ao pagamento, né, ou penhora dos seus bens. Por quê? Porque existe uma lei para isso que ampara o direito dele. Por outro lado, aquele exemplo que a gente dá, uma pessoa que vive num certo país X, onde não há lei do divórcio, ela pode até querer se divorciar, mas não existe amparo legal, porque se não existe lei, ela não pode entrar na justiça pedindo um divórcio, porque o juiz vai dizer, bom, eu não posso fazer isso porque aqui não tem essa lei, e eu só faço aquilo que a lei determina, né? Então, há o amparo. Então, ele, embora querendo, mas não tem como acionar a outra parte, né? Porque não há o quê? Um amparo jurídico, né? Então agora continua aqui. Está provido de ação, tendo tendente a efetivar a prestação do devedor, de modo que este, juridicamente, está vinculado à execução da prestação, né, estabelecida de tal forma que o credor, quando o devedor não a cumprir, tem o direito de reclamá-la judicialmente, né, dirigindo-se até contra o patrimônio do sujeito passivo. Então, quando é civil, o que acontece? Há uma relação. Se o devedor não paga, o credor vai sobre o patrimônio do devedor. Através do quê? De uma ação que protege o seu direito de receber, né? Isso porque a lei lhe dá esse amparo. É isso aí. Muito bem. Agora, na obrigação natural, tem-se um vínculo diferente, solius acquestit, sem obrigação, em que o credor não possui o direito de ação para compelir, quer dizer, para constranger, em outras palavras, forçar, né, o devedor a cumpri-la. Logo, essa relação obrigacional natural não gera pretensão, né, faltando-lhe o vínculo jurídico. Por quê? O credor, nesse caso, ele quer receber, mas ele não tem a lei a seu favor para que ele possa entrar na justiça e, dessa maneira, dizer ao juiz que ele quer receber aquilo que lhe é de direito. Porém, o seu direito não tem amparo legal. É isso aí, né? Então, continuo. A obrigação natural teria todos os elementos da relação creditória, né? Menos um, que é a ação, pois o credor é credor e o devedor é devedor. Há um objeto, mas falta-lhe a ação.
pois o sujeito ativo não pode tornar efetiva a prestação por estar ela, prestação, despida da execução forçada. Então, imaginemos então esse caso, uma hipótese, né? Não existe, mas vamos ver, em que não houvesse lei, claro, para como é que se diz, o dono da casa cobrar do devedor. Ele é credor, o outro é devedor, existe uma relação, mas não existe um amparo legal para ele cobrar. Porém, agora, na realidade, ele tem, porque ele está amparado pela lei do inquilinato, né? Então, o problema é da ação. Na ação civil existe, portanto, a lei que faz com que o credor possa cobrar do devedor, né? Através de uma ação. Aqui não, embora haja credor e devedor na obrigação natural, mas existe objeto, né? Mas ele não tem como cobrar, porque não há um direito que o proteja e, consequentemente, em face desse direito, ele possa entrar em juízo fazendo a execução forçada do devedor. É este o problema aí que nós estamos tratando do natural. Então, dizer assim, tanto na obrigação moral como na natural, há um vínculo de equidade. Equidade quer dizer de justiça, né? Lembramos que nós estudamos o que fosse equidade. Equidade quer dizer dar a cada um o que é seu, né? O cumprimento da obrigação moral será tido, como vimos, uma liberalidade, né? Já o adimplemento da obrigação natural será considerado pagamento e não mera liberalidade, né? É um pagamento válido, né? E por esta razão a prestação pode ser retida pelo credor. Resumindo aqui o seguinte, é a dívida de jogo. Então, o credor, o devedor perdeu no jogo e pagou o credor. Depois ele fica sabendo que não precisava pagar, porque o credor não tinha como receber dele na justiça. Agora, se o devedor pagou e depois ele ficou sabendo que não precisava, o credor não tem obrigação de devolver-lhe, porque o devedor, né, não tem como. E o credor, agora por outro lado, se o devedor não lhe pagou, ele não tem como exigir o pagamento do devedor, né? Devedor. Então continuamos aqui, ó. Deveras repugnaria à consciência coletiva, nossa, de todos nós, que aquele que cumpriu espontaneamente uma obrigação natural, por exemplo, a dívida de jogo, pudesse reclamar a restituição do que pagou. Por isso, o credor, embora não tenha o direito de pretender em juízo o adimplemento da obrigação, terá o direito de reter a prestação voluntariamente executada pelo devedor. Quer dizer, o credor, agora o devedor pagou, isso que está escrito aqui, pagou, e ele não tem, se o devedor falou, eu não precisava ter pago você e tal, porque não há lei para isso, mas ele falou, bom, você já pagou, eu vou reter. Isso é o chamado direito de retenção, o chamado solute retentio, né? Retentio, né? Esqueci. O credor, então, terá o direito de reter a prestação que foi voluntariamente paga pelo devedor, que não poderá obter a restituição, né? O devedor não vai conseguir, apesar de o credor não ter o direito à ação creditória. Ele possui a solúcio retentio, ele pode reter. Consequentemente, o devedor não pode exercer, né, a conditio indebiti, quer dizer, o pagamento indevido. O devedor não tem como agora, por outro lado, não, eu vou entrar em juízo contra você, você vai me devolver o que você pagou. Não tem amparo legal aí. Vamos aqui, né, só para recordar para vocês o que nós estamos trabalhando. Agora voltamos então ao nosso assunto, que é aqui
na página 326, volto lá, 326, né? E aonde parei. Então diz agora o seguinte: bastante controvertido é o problema de se saber se a obrigação natural é suscetível de inovação. Agora dá bem para vocês entenderem, né? Os juristas franceses, dentre eles, ele cita vários aqui, né? De Boulogne, Tade e tal, admitem que tal obrigação pode ser objeto de inovação. Quer dizer, esses franceses acham que a obrigação natural pode ser inovada. Entre nós, que é no Brasil, aqui, assim pensam, dentre outros, o Serpa Lopes, que admite a inovação de obrigação natural. Ele admite também, desde que ela não seja oriunda de uma causa ilícita. Se for uma causa lícita, ele admite. Vejam bem que coisa interessante. Silvio Rodrigues, para quem obrigação natural é mais do que um simples dever moral, o Silvio Rodrigues diz que a obrigação natural é um dever moral, porque se a pessoa perdeu também, ele moralmente tem que pagar. Pois a própria lei tem como válido o seu pagamento, tanto que não admite a sua repetição. Está no Código Civil 882. Ponto vírgula. Sendo assim, as partes podem inová-la e a nova obrigação, extinguindo a anterior, é jurídica e exigível. Agora, e José Soriano de Souza Neto, que a entende admissível devido à possibilidade da prescrição ser renunciada, porque é possível a prescrição ser renunciada, né? Está no nosso Código Civil 191. Podemos ter, segundo ele, o José, uma inovação de uma dívida prescrita, né? Uma renúncia tácita à prescrição já consumada aos quais nos filiamos. Quando ela autoriza assim, aos quais nos filiamos, quer dizer, ela está de acordo com esses autores aí citados, né? Vamos em frente aqui. Página agora 327, né? Leio aqui. Dentre os nossos civilistas, contestam referida possibilidade, que agora vem uma outra corrente que contestam, que não é possível, né? O Washington de Barros Monteiro, porque as obrigações naturais são insuscetíveis de pagamento compulsório. Falei lá atrás, a partir da página 72, né? O Clóvis Bevilacqua, para quem tais obrigações não constituem deveres jurídicos, mas morais, de maneira que, a seu ver, os interessados poderão obrigar-se civilmente. O Clóvis já fala assim. Se quiserem, porém, tal operação é criação de vínculo jurídico originário e não de inovação. E Carvalho de Mendonça, que também entende que essas obrigações não podem ser objeto de inovação. Por isso que nós falamos agora há pouco que é bastante controvertido esse problema, né? Parágrafo. Quanto à obrigação condicional, verifica-se a possibilidade de ser novada. Estudamos que há vários tipos de obrigações, né? Facultativas, né? Condicionais, e aqui ela aparece para nós. Em aulas passadas falamos então da obrigação condicional. Então repito. Quanto à obrigação condicional, verifica-se a possibilidade de ser novada. A nova relação obrigacional, que substituirá a antiga, poderá ser simples ou condicional. Hipótese em que a validade da inovação dependerá do implemento da condição suspensiva ou resolutiva, né? Aquela história suspensiva e resolutiva, quando o pai fala lá, olha, se
você terminar a faculdade, dou um dinheiro, ou se você não se, enquanto você não se casar, né, você recebe uma pensão. Isso falando lá na introdução ao estudo do direito, lembra-se? Agora vem o aspecto seguinte aqui, né, que é um dos requisitos essenciais. O primeiro foi a existência de uma obrigação anterior, né, que se extingue com a constituição de uma nova que a substitui. Agora vem o segundo aspecto, né? Criação de uma obrigação nova em substituição à anterior, que se extinguiu. Então, vamos à leitura para o comentário. Importantíssimo é esse requisito, uma vez que o que dá origem à extinção da antiga obrigação é a criação de uma nova relação obrigacional que, substancialmente diversa daquela, vem substituí-la. Sem essa obrigação, não há que se falar em inovação. Teria que ter a anterior, claro, né? Não que se falar em inovação. Pode haver mera remissão, ou seja, liberação graciosa do débito por parte do credor, né? Então, o credor perdoa aí o devedor, né? E continuamos aqui então. Vamos lá. Como os problemas que decorrem do exame da obrigação precedente e anterior podem surgir no que se refere à nova, podem se assentar os seguintes colorários. Quais são esses colorários? A. Primeiro é o A. Se nula a nova obrigação, não haverá novação, porque a segunda, a novação é nula, não haverá nova obrigação, não haverá novação. B. Se o débito que se pretende inovar, quer dizer, torná-lo novo, né, substituído pelo anterior, for nulo, o novo vínculo obrigacional será ineficaz em virtude da lei e por lhe faltar a causa debente, quer dizer, a causa da dívida. C. Se a antiga dívida for válida e a nova for anulada, esta última dará lugar à revivência da antiga obrigação. Quer dizer, se essa nova for nula, revive-se, né? Rejuvenesce-se, renova-se a anterior. E o D. Se o débito anterior for puro e simples, né, e o novo for condicional, houver condição sobre ele, a extinção do antigo não se dará antes da realização do evento condicional. Quer dizer, o antigo continua, né, até que o evento que está pendendo na condicional não tenha ocorrido, né? E o terceiro elemento. O terceiro, elemento novo, quer dizer, o aliquid nove. Pois, como assevera o Silvio Rodrigues, a inserção de um aliquid nove, quer dizer, elemento novo, na segunda obrigação é que a tornará diferente da anterior. Bom, paramos aí, né? E na próxima aula, se Deus nos permitir, estaremos aqui com os senhores, né? Com a graça de Deus.